Eu queria falar Exato. contigo agora, era a respeito, né, do casamento. Você ultimamente tem postado muitas coisas lá no story sobre casamento, falou um pouco também aqui sobre casamento, e eu queria te ouvir falar um pouco disso, né, dentro do assunto, Nájila, profissional, né, como é que ela concilia, né, como é que você concilia a vida profissional com a vida de casada. Eu vi que você é muito ocupada, né, muito corrida, a vida é uma loucura, mas como é que faz para conciliar profissional e casamento? Isso é interessante, porque, assim, todo mundo diz: "Ah, tua vida é tão corrida", mas já foi bem mais. Hoje tá tranquilo hoje. Quando inclusive a minha conversão, ela se deu pelo fracasso do meu casamento. Na verdade, na época, eu não era casada legalmente falando, né, mas já vivia muito tempo com ele, meu esposo, que é o Marcos, e eu tive um fracasso mesmo no casamento, a gente ia se separar. E aí foi quando eu tive esse encontro com Jesus, né, a gente às vezes não existe aquele ditado popular: "Não vai pelo amor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor", foi mais ou menos isso, eu fui pela dor, né, estava passando um momento difícil, e aí, eu comecei a frequentar a igreja, através de uma tia minha, e foi lá né, nesse processo aí que eu realmente aceitei a Cristo. Então foi no processo ali que eu estava passando de muita dor pelo fim da relação, né, pelo fim da relação. E e foi assim que se deu de forma resumida a minha conversão. E aí, depois que eu me converti, muitas as pessoas ali que estavam me discipulando, que estavam me acompanhando, né, falou: "Nájila, vamos tentar e tal e tal". E acabei que vamos ver, vamos tentar, né. Ele era meu esposo, apesar de não ser oficialmente, mas já vivia aí há 7 anos, 6, 7 anos com ele. Então era o meu esposo, né. Então aí foi o processo de reconstrução, de restauração do casamento. E aí quando eu comecei a ter esse entendimento da palavra, eu vi que na vida existe prioridades, né. Existia e existem ainda prioridades. E eu gosto sempre de fazer, eu já até fiz aqui com o senhor em lives e até a gente conversando mesmo, sobre a lista de prioridades, né. E dentro dessa prioridade, o Exato. meu casamento é mais importante do que a minha profissão. E aí quando eu tive esse comecei a ter esse entendimento, eu já tive antes de ter esse conhecimento todo da palavra, de ter essa devoção maior, de ter essa intimidade com Deus, isso já me incomodava, porque foi algo que já vinha, né, desgastado, justamente porque eu trabalhava muito nessa época, eu vivia em hospital, dando plantões em cima de plantões, não parava em casa, e aí eu entendi que eu precisava dar um freio nisso e contemplar o meu casamento, porque senão ele ia se perder. E aí foi assim, né, foi nesse processo aí de conversão e de amadurecimento da palavra, de conhecimento da palavra, foi que eu vi que existe coisas que são prioridades na nossa vida e elas são inegociáveis. A primeira delas é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, e depois vem as outras, e nessas outras nós temos aí, para quem é casado, o nosso casamento, o meu casamento. E a partir disso, desse entendimento, o que que eu comecei a fazer? Eu fui diminuindo minha carga de trabalho, né, diminuir minha carga de trabalho. Eh Comecei a estar mais presente em casa, em eh, momentos, assim, que parecem besteira, muito simples, né, e aí vem aí o ordinário, que as pessoas querem que aconteça o extraordinário, mas é nos pequenos detalhes que vai acontecendo as coisas. E assim eu fui fazendo, né, fui diminuindo minha carga horária de trabalho, trabalhando menos, em momentos que eu estaria ausente, eu estava mais presente, né. Passei a dormir todos os dias em casa, porque dormir em casa antes era uma exceção, eu passava mais fora do que em casa, dormia nos hospitais, dando plantão, né, então acabava que dormia pouco em casa. Então eu comecei a dormir todas as noites em casa. Finais de semana que eu trabalhava, comecei a tirar finais de semana de trabalho. E assim eu fui me organizando, né, e assim, o casamento começou aí começou a fluir, teve a restauração para a glória de Deus, e hoje eu tento fazer da mesma forma, né. Então, por exemplo,
Eu não durmo mais à noite fora de casa, então nem não dou plantão noturno, mas final de semana trabalho em casos excepcionais. Por exemplo, um colega vai viajar, ô Nádia, dá esse plantão por mim para eu poder viajar, né? É uma coisa excepcional, eu vou lá e troco. Ou às vezes, eu vou viajar a última semana de agosto, eu vou viajar a última semana. Aí eu troco com um colega para pegar meu trabalho na semana que eu vou trabalhar e eu pego o final de semana dele. Então, assim, isso aí é casos excepcionais. E aí, mas normalmente no final de semana eu estou em casa com meu marido. E passei a me dedicar mais à minha casa, né? Porque, professor, eu fui criada para trabalhar fora de casa, para ser independente. Então, assim, eu não fui criada para fazer coisas domésticas, lavar louça, roupa, não fui criada assim. Vim de uma família humilde, mas a minha mãe queria muito que eu estudasse, que eu fosse independente, que eu me formasse, tal, tal, tal. E aí deixou os afazeres domésticos de lado. Quando eu casei com ele, lá no início, antes de me converter, eu tive muitos problemas com relação a isso. E aí, quando eu me converti a Cristo, que eu comecei a entender o papel da mulher no casamento, num relacionamento, eu comecei a sair da minha zoninha de conforto e comecei a lavar a louça, comecei a fazer comida, comecei a fazer coisas que para mim, era uma tristeza grande. No início que eu comecei a fazer, continuou sendo uma tristeza, mas eu falei, mas eu vou fazer. Hoje, para mim, eu já não, fiz, não é mais tristeza, eu já faço com amor e alegria. E assim eu fui ajustando, né, conciliando a minha vida profissional, porque ele também trabalha, ele está fora de casa, então eu tento estar fora nos momentos que ele está fora, quando ele está, eu tento estar em casa, pelo menos na maior parte das vezes. Nesse caso, Nájila, né, ouvindo a tua história, o teu testemunho, a, assim, Jesus foi crucial, né, para o teu casamento Foi, e a restauração, o desenvolvimento, a educação cristã foi a base, né? E essa educação cristã, ela é interessante porque ela não depende de quem ensina, ela depende de quem está aprendendo. A gente sim, observa que você foi sendo consciente, a gente fala você sendo conscientizada, mas a gente não pode negar o trabalho do Espírito Santo. E aí está o sim, nosso, o fato eu, você, de aceitar essa conscientização e estar disposto a mudar. Porque assim, as pessoas elas entendem esse princípio errado. Eu não tenho nenhum poder para te convencer, eu tenho um poder para te conscientizar. O que nos convence é o Espírito Santo. E uma das ferramentas que ele usa é a palavra, é o ensino, é o conhecimento. Isso é fundamental. Só que aí tem uma mão na massa. Se eu não posso te convencer, o Espírito Santo pode, eu posso te conscientizar, aí tem a sua parte que é a mão na massa. É você que vai decidir, depois de conscientizada, depois de convencida, se coloca a mão na massa ou não, porque o que a gente espera é tipo assim, tem pessoas que querem um milagre, elas querem ver a parte que pertence a elas, que é a mão na massa, no caso, você mesmo não gostando, né, não foi educada para isso, mas você entendeu, cara, isso aqui é o papel de uma mulher, mesmo eu tendo uma vida profissional, mesmo eu tendo condições de pagar uma pessoa, mas é importante que eu faça, porque é um dos meus papéis, eu vou conciliar. Então você teve essa conscientização e foi para a mão na massa, porque exatamente. o grande problema das pessoas é o mão na massa, seria colocar a É, mão na massa de executar, porque a uhum. conscientização, acredito que muitos até são alcançadas, são convencidas, mas o mão na massa é difícil.